por gentileza, abram no segundo livro de Samuel. Capítulo de número 6. Versículo 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 1. Segundo livro do profeta Samuel e sacerdote, capítulo 6, versículo 1. Que já encontraram, podendo orar, orem comigo. Senhor, muito obrigado pela poderosa presença do Senhor nesse culto, onde nós tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, cantar os Teus louvores, fazer orações a Ti. Eu ainda peço ao Senhor que fales conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saiamos daqui da forma que nós chegamos, mas que saiamos diferentes. Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aió, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aió seguiu adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e com saltérios e com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. Amém? Então somente até aqui. Irmãos, eu gostaria de começar a mensagem dessa noite trazendo essa história aqui do primeiro, ou como queira chamar, de Velho Testamento. E essa história, ela começa e ela termina de uma forma muito importante para nós. Nós temos nessa história muitos fatores aos quais nós podemos aplicar a nossa vida cotidiana. Eu acredito que através dela o Senhor nos visitará, o Senhor visitará as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. A história dessa arca não começa aqui no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Ela começa talvez no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel é um menino, uma criança que foi entregada no templo pela sua mãe, mulher que o sacerdote Eli viu chorando um dia. Aquela mulher chorava porque ela não poderia ter filhos. E de uma forma muito surpreendente, Deus faz com que aquela tristeza se torne em alegria. A mãe de Samuel entrega o menino no templo, porque antes dele ela não poderia ter filhos, mas depois dele ela teve outros filhos, e ela fez um voto com Deus. Eu gostaria que você guardasse essa palavra. Nós vamos começando essa pregação
nós já temos algo do Senhor para nós. Guarde essa palavra, oferta. Essa mulher ela falou assim para Deus: eu não posso ter filho, eu sou estéril. Se Deus me der um filho, eu vou entregar ele como uma oferta viva diante do altar de Deus. E eu vou entregar ele para servir a Deus. Ele vai ser de Deus. Eu vou entregar ele lá. Ele vai nascer de mim, mas ele não é meu. Porque o que ela entendeu? Ela não podia ter filhos. Então, se Deus desse o filho não era dela, porque ela não podia ter. Deus ia dar um filho dele para ela. Então, quando ela entrega Samuel no templo, ela não está entregando o filho dela, ela só está dando para Deus o que é de. Conseguiu pensar isso aqui comigo? Ela não podia ter filho, ela era estéril. E até então isso não incomodou a Ana. Isso só incomodou a Ana porque o marido dela exerceu o direito que ele tinha na época. Se um homem era casado com uma mulher que não podia ter filho, ele podia tomar outra esposa para que não acabasse a família dele ali. Era uma lei da época. Muito embora o marido dela muito amasse ela, é o que a história nos relata, ele sentia essa necessidade de ter filhos para dar continuidade à sua família. Então ele arruma uma mulher que se chama Penina. Só que Penina, ela podia ter filhos. Nós vamos entender que o problema não era Eucana, marido de Ana, mas sim realmente Ana, que não podia ter filhos. E Penina, diz a história, lá no primeiro livro de Samuel, que ela zombava de Ana. E isso incomodou Ana. Veja que Ana não se incomoda pelo fato de não poder ter filhos até a presença de Penina na história. Ela vai chorar nos pés do Senhor. E ela faz um voto diante do altar de Deus. E eu vou repetir aqui porque eu quero que isso fique bem claro na sua mente. Olha o voto que Ana faz. Eu nasci estéril, eu não posso ser mãe. Então, se eu tiver um filho, meu filho vai ser um milagre. De quem? De Deus. Deus vai me dar um filho que eu não posso ter. Então, se eu não posso ter filho, esse filho não é meu, é de Deus. Então, eu vou devolver ele para Deus. Deus estava tão no negócio que ela engravidou de Samuel. Ela entregou Samuel no templo. E diz a palavra que ela teve filhos e filhas depois de Samuel. Esses eram dela. Glória a Deus. Mas o voto que ela fez no altar de Deus fez algo impossível acontecer na vida de Ana. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque na nossa vida, na minha e na tua vida, quando houver algo que está travando a minha e a sua vida, daquele ponto em diante, a gente não consegue ir mais. A gente entende que se não for uma intervenção divina, nós vamos falar sobre isso ainda nessa palavra. Se nós não tivermos Deus naquele negócio, não se moverá nada. Sabe o que vai destravar? Sabe qual é a chave que Deus coloca nas mãos de todo homem e de toda mulher? Muitos não vão usar, alguns outros talvez vão usar. É a chave do voto. Mas aí, meu irmão, olha como Deus é tremendo e a revelação ela também vem através da palavra. Ana nos ensina a fazer voto com Deus. Porque o sacerdote naquela época era Eli. E Eli não chega em Ana e fala assim: ó, você quer ter filho? Então você vai fazer assim e vai fazer assado. É assim que acontece? O voto que Ana faz é entre ela e... Então, tem voto de todo tipo, mas eu vou falar de um específico agora. Voto que diz respeito à vida e que diz respeito à morte tem que ter segredo. Quem é que ouviu? E o segredo do voto é entre quem faz e Deus. Diz a palavra do Senhor que tinha um homem chamado Manoá. Repita isso comigo, Manoá. Manoá
Não, lá com a esposa dele queria ter um filho e não podia. E aí eles fizeram um voto com Deus. Se o Senhor nos der, ele será nazireu. Não terá navalha na cabeça, não terá navalha na barba, não vai beber vinho, vai servir a Deus. O que Deus fez? Deu. No dia que Sansão quebrou o segredo, aonde estava a força? Aonde Deus escondeu a força? Nas tranças. Mas olha como é maravilhoso isso. Naquela época todos os homens usavam tranças. Você já ouviu a frase que diz assim: se você quiser esconder algo, coloque aonde todos possam ver. Ninguém vai procurar onde é óbvio. Só que tinha um segredo. No dia que ele contou o segredo, o que aconteceu com a presença? Porque a força do voto está no... Ana contou para Eucana que ia entregar. O voto ficou entre ela e Deus. E ela honrou tanto aquele voto, que dali 9 meses ela volta com a criança nos braços. Então, quando a gente às vezes vai falar de voto aqui na igreja, tem gente que começa a passar mal e vai pedir dinheiro, fica tranquilo. Porque o voto, eu falei, tem voto de todo tipo. E o Senhor sabe o que Ele está falando. Mas tem voto que é entre quem está fazendo e Ele. Se o sacerdote falar alguma coisa, ele vai falar coisa que nem ele sabe o que ele está dizendo. Foi o que aconteceu com Eli. Por que choramos, mulher? Tu está embriagado? Ela fala, não, ela conta a necessidade dela. O que ele fala para ela? Vai, porque o Senhor ouviu a tua oração. Ele sabe o que ela orou? Ele falou para ela, Deus aceitou teu voto. Ele não sabia nem o que ela tinha pedido. Ele não sabia nem se ela tinha votado ou não. Ele só falou que Deus mandou. E aí, ela vai entregar o menino no templo. Porque o voto destrava coisa que está travada. Sentença de morte. Vai morrer sem ter filho. Ela fez o voto, Deus quebrou a sentença. Não vai ter só um, vai ter filhos e filhas. Partiu de quem, igreja? Dela. Porque às vezes Deus coloca uma vontade tão grande de vencer dentro da gente que nem a gente entende, mas não tem que entender mesmo. Porque se é grande, se é forte, se prevalece, se permanece, não pode vir de nós, só vem de Deus para a nossa vida. Ela entrega o menino no templo, mas olha o plano de Deus rolando. Deus já tinha aberto mão de Eli e dos filhos dele por causa dos pecados. Então, Deus pega alguém que tem um coração limpo, para quê? Para colocar no lugar. Esse é Samuel. Estou resumindo aqui. Deus tira a casa de Eli num golpe só e coloca o jovem Samuel como sacerdote de Israel. Na pior época possível. Os filisteus atacaram Israel. E toda vez que Israel ia para a guerra, Israel levava a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Aquela caixa de ouro que Deus mandou Moisés fazer lá no deserto. E dentro dela tinha a vara de Arão que floresceu. Um potinho com o maná que caiu do céu. E as tábuas com os 10 mandamentos. Que na tampa dela tinha 2 serafins. E a presença de Deus aparecia no meio desses serafins. Toda vez que ia para a guerra, os levitas, meu Deus, levita é guerreiro, igreja, sim ou não? Mas eram os levitas, 4 levitas, porque não sei se você vai lembrar do desenho da arca, olha ela aqui, ó. Tem 2 varas, na ponta de cada vara é um levita que vai carregando sobre o ombro, e para cada passo que eles dão, eles recitam um salmo. Meu Deus, de louvor ao Senhor. Essa era a lei daquela época. Então você imagina um exército inteiro atrás dos levitas. Dá um passo, canta um louvor. Dá um passo, canta outro louvor. Do outro lado tem o exército inimigo, irmão. Montado em cavalo, carro de ferro, correndo e gritando. E o povo de Deus. Dá um passo, canta um salmo. Dá um passo, canta um salmo. Tinha guerra que
que eles saíam para guerrear, que antes que o exército chegava neles, eles não precisavam nem guerrear, que Deus matava o exército inimigo antes, porque a presença do Deus vivo estava com eles. Mas por causa do erro da casa de Eli, naquele dia, não só o exército de Israel foi derrotado, como a arca do Senhor foi levada para o templo de Dagon, na terra dos filisteus. E os israelitas foram humilhados naquele dia. Naquele dia Deus levanta Samuel como sacerdote. E o sacerdote também é tomado por Deus como profeta, o que não era comum. Existia o ofício de profeta e o ofício de sacerdote. Mas Deus chamou Samuel como sacerdote e como profeta. Deus falou para Samuel: eu sou contigo. Na pior época, de uma forma que eles nunca tinham passado uma situação tão ruim, eles foram subjugados pelos filisteus. E a arca do Senhor, dentro do templo de Dagon, fez com que a estátua de Dagon caísse diante da arca do Senhor por 3 vezes. Na terceira, a estátua se quebrou. Eles estavam fazendo festa em volta da arca, zombando do Deus de Israel, de forma que a praga de ratos, de tumores e de toda sorte de coisas ruins tomou aquele país, e eles temeram. E eles perguntaram para o povo de Israel: a gente vai mandar de volta a arca, como que a gente faz para mandar de volta? Porque tem coisa que é bênção na tua vida, mas a partir do momento que alguém roubar a bênção do Senhor, o que era bênção na tua vida vai ser maldição na vida de alguém. Tem gente, meus irmãos, que acha que Deus te dá algo e você tem que esconder, você tem que guardar. Deixa eu falar algo para você: se Deus te deu, fica tranquilo, porque se porventura alguém levar, mesmo por alguma falha sua, aquilo que Deus te deu, que é teu, na tua vida é bênção, mas na vida da mão do ladrão vai ser maldição, e vai voltar para a tua mão, porque aquilo que Deus dá, só Deus tira, e Ele não costuma tirar. O povo mandou mensagem: olha, a gente quer devolver, só que a gente já entendeu que tem que respeitar esse negócio aqui. Então fala pra gente um jeito da gente devolver. Começaram a consultar os magos, os mágicos, e aí os sábios de lá de dentro dos filisteus falaram: olha, vamos ter que fazer do jeito certo, senão não vai sobrar ninguém vivo aqui. Esse Deus aí a gente não conhece, ele é muito forte. Sabe o que fizeram, igreja? Pegaram um carro novo, um carro de boi, amarraram uma vaca, colocaram a arca em cima, colocaram, salvo engano, 7 ratos de ouro. Você não ouviu errado, porque o país foi tomado por uma praga com ratos. Mais 7 tumores de ouro, porque também o país, todo mundo estava com tumores para o lado de fora da pele, pululando pus com sangue. E aí os magos de dentro dos filisteus falaram: olha, faz 7 ratos de ouro, faz 7 tumores de ouro, para ver se a ira desse Deus se aplaca contra nós. Põe a arca com esses presentes de ouro puro e solta a vaca, porque ela vai sozinha para o território de Israel. E assim foi feito. E quando eles assim fizeram, a ira do Senhor sobre eles parou. Porque, meu irmão, o nosso Deus não precisa ser defendido por ninguém. Ele é a nossa defesa. É Ele quem nos defende dos nossos inimigos. Só que quando a arca do Senhor chega no território de Israel, as pessoas sem sabedoria, sem entendimento, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. O Senhor deu para todos nós, sabe o que, igreja? Sabedoria e entendimento. E lá na carta universal do apóstolo Tiago, está escrito da seguinte forma: se alguém acha que não tem sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá, mas peça sem duvidar, porque aquele que duvida, e ali tem mais uma maldição. Então, igreja, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento. Se alguém acha que não tem, peça
peça para Deus que Ele dá. Mas não espera as coisas ruins chegarem para você, para a tua casa, para a tua família, porque o remédio, ele é sempre mais caro do que a prevenção. Se o Senhor, Ele avisa, é porque Ele não quer nos ver passando por lutas que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida. E aquele povo, a arca estava dentro do território de Israel, ou seja, aquelas pessoas deveriam ter conhecimento a respeito da sua própria cultura, das leis que vieram do deserto, que vieram de Moisés, que eram apregoadas, que eram cantadas, que eram contadas através da tradução oral. Mas aquelas pessoas, igreja, eram ignorantes. E a Bíblia me faz entender que se o castigo do Senhor foi até elas, é porque elas poderiam ter um conhecimento do qual elas abriram mão de ter, ou se tinham, simplesmente não utilizaram. A palavra do Senhor vai dizer que a arca, dentro do território de Israel, as pessoas foram lá e abriram a tampa da arca para ver o que tinha dentro. O que aconteceu com aquelas pessoas? Morreram. Mas não foi uma nem duas. Morreu mulher, criança, gato, saiu morrendo. Os que sobraram vivos mandaram mensagem para os condados, para os povos em volta, para as cidades em volta: alguém aí, por favor, recebe a arca, a gente precisa tirar ela daqui de dentro para ver se a maldição vai embora. E a palavra do Senhor diz que um homem por nome de Obed falou: traz para cá essa arca, eu vou receber ela na minha casa. Sabe por quê? O que vai nos colocar em posição de bênção é saber e conhecer acerca do Deus a quem nós servimos. Obed entendeu: essa arca está sendo maldição para quem está zombando dela, mas aqui dentro da minha casa eu sei quem é o Senhor, e se eu receber essa arca na minha casa, eu tenho certeza que aqui ela vai ser bênção, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Obed entendeu que se ele demonstrasse respeito pela palavra do Senhor, era mais do que o suficiente. A arca foi levada para a casa de Obed, e lá passou por muito tempo. Repita isso comigo: muito tempo. Mas sabe por que ficou lá muito tempo, igreja? Porque diz a palavra, observando a história, nós vamos entender que as pessoas não se interessavam mais pela presença do Senhor. Dava para viver sem, dava para passar sem. Não estava tendo muita guerra mesmo, os filisteus ficaram com medo, não atacaram mais. Não deixa lá na casa de Obed. Em todo o reinado de Saul, não se preocupou-se em saber se a arca deveria realmente estar ali. Apenas um homem que decidiu tomar conta dela. E aí o rei Davi senta no trono de Israel. E um dos primeiros atos dele, um dos primeiros decretos, uma das primeiras coisas que ele fez: precisamos buscar a arca do Senhor, porque em todo o reinado de Saul não fomos fazer isso, mas se nós quisermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos fazer algo a respeito da nossa fé. Nós precisamos fazer alguma coisa a respeito daquilo que nós acreditamos. E se Deus é o nosso Deus, e se a arca é a presença dele, ela tem que estar no lugar onde Deus disse que ela deveria estar. Talvez o Senhor te deu uma revelação, só que a revelação implica em você fazer algo a respeito da revelação que você recebeu. Porque às vezes, igreja, nós oramos, jejuamos, fazemos propósitos, fazemos até voto, e nesse pedido, o que a gente pede para Deus? Senhor, me dá uma direção. Aí Ele te dá a direção, e aí você fala assim: agora eu já sei qual que é a direção. E o que a gente faz depois de saber qual é a direção? Quem não faz nada ainda não foi para a maldição, né? Porque vamos imaginar que a bênção é tomar a direção que Deus deu. Tem gente que
A direção é para lá, a pessoa toma a direção contrária. Ué, você queria saber a direção de Deus só para fazer o contrário? A gente tem que, irmão, vigiar, porque a bênção na hora errada ela vira maldição. Se Deus te der uma direção que você não está pronto para tomar, você vai fugir. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Tem gente que está orando, pedindo para Deus: Senhor, me dá a direção. E às vezes a direção que Deus vai dar para você é assim, ó: coloca a tua armadura e vai para a guerra. Mas você não está pronto para ir para a guerra. E aí Deus vai mandar você ir para a guerra, o que você vai fazer? Vai fugir. Irmão, o que eu faço então? Eu não peço a direção de Deus? Não, querido. Ao invés de pedir alguma coisa, pede sabedoria, pede discernimento, pede para Ele te preparar para um tempo que você não sabe o que tem lá na frente, mas pela graça e pelo amor dEle, Ele pode te preparar, Ele pode te ungir, Ele pode te cingir, Ele pode te preparar, Ele pode te ajudar, Ele pode enviar gente para te ajudar a fazer algo que é difícil de fazer sozinho, Ele pode trabalhar no seu coração, Ele pode te usar, Ele pode te dar descanso. Às vezes a direção de Deus para a gente, igreja, sabe qual que é? Não fazer nada. O rei Davi falou no Salmo 91: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. Quem sabe Davi não estava lá, porque a gente vê em outros salmos Davi falando: Senhor, olha a injustiça, Senhor, vai lá, cobra dos meus inimigos, que eles, meu Deus, isso, que eles aquilo. Esse era o coração de Davi. Davi era um guerreiro, mas muitas vezes a resposta do Senhor para Davi era: somente, Davi, você não vai fazer nada, eu também não vou fazer nada, mas em algum momento você vai ficar sabendo o que aconteceu, porque eu vou fazer, e você só vai olhar. Ele não falou assim para Josué: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. A gente não sabe qual é a direção que Deus vai dar. Às vezes a direção que Ele vai dar, Ele vai falar: pega a tua espada e guerreiro. Às vezes Ele vai pegar, e a direção que Ele vai dar é: corre e se esconde, que eu já preparei um esconderijo. Às vezes a direção que Ele vai dar é essa: não faça nada. E às vezes a gente vai pedir uma direção, e sabe o que vai acontecer? Deus não vai falar nada, Ele vai ficar quieto. E para cada uma dessas coisas que Deus vai fazer, a gente precisa reagir de alguma forma. Então, se você não está pronto para obedecer, peça para que o Senhor te dê um coração que é capaz de obedecer qualquer coisa que Ele mandar você fazer, mesmo que não seja a tua vontade e o teu querer. Senhor, o que eu faço nessa situação? Querido, não caia nessa armadilha, mas faça a oração certa, faça a oração verdadeira, faça a oração que Jesus ensinou. E qual que é a oração que Jesus ensinou? Primeiro você adora, aí você continua adorando, adora. Adorou? Aí agradece, e vai fazendo isso até o seu coração abrir, até o seu coração quebrantar, até você entender que quem está no trono é Ele, até você entender que quem manda é Ele, até você entender que as pessoas que te odeiam e que fazem mal para você também são filhas dEle, também são filhos dEle, e que talvez Ele está usando o teu sofrimento para alcançar essas pessoas. E aí, quando você entender que não é sobre você, é sobre a obra dEle, aí você começa a clamar: a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou pronto para fazer a tua vontade, eu estou pronto para entrar na fornalha de fogo ardente, eu estou pronto para ser jogado na cova dos leões, eu estou pronto para ser crucificado, eu estou pronto para fazer o que tiver que ser feito. E se não tiver que ser feito nada, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz conforme o teu querer e a tua vontade na minha vida, porque não mais vivo eu, mas
Cristo viva em mim, que o teu reino avance através de mim, que diminua eu e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça na minha vida, em nome de Jesus. Nós não estamos prontos para isso. Nós não estamos preparados para isso. Porque nós queremos que os nossos inimigos sejam humilhados. Nós queremos que aqueles que nos perseguem sejam perseguidos. Nós queremos que aqueles que falam mal de nós, que se levantam contra a nossa família, recebam a vingança de Deus. E eu não estou dizendo que isso não acontecerá, mas com certeza não acontecerá no nosso tempo, nem de acordo com o nosso querer e nem de acordo com a nossa vontade, mas acontecerá à medida que nós entendermos que aqueles que zombam de nós não estão zombando de nós, mas estão zombando do Deus a quem nós servimos. Se nós de coração servirmos a esse Deus. E quem sabe Davi estava pronto para fazer a coisa certa, mas do jeito errado. E o Senhor vai nos dar um alerta aqui nessa noite. Eu tenho colocado sonhos, desejos e direções no teu coração, mas saiba que tudo que eu tenho colocado no teu coração para você fazer, você não vai fazer como se você fizesse nem para você mesmo, ou nem para ninguém na face dessa terra. Você vai fazer como se fizesse para Deus. Irmão, se o Senhor te confiar uma missão, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer melhor do que ninguém. Mas tem algo que Deus não abre mão. Ele quer que você faça de todo o teu coração. Quem aqui está ouvindo isso? Irmão, tem gente que faz umas coisas assim tão pequenas, tão ridículas, tão mal feitas, e aí você vê que Deus recebe, porque fez de... Está mal feito aos nossos olhos, mas está escrito aqui em Samuel, ele não vê como o homem vê, ele está atento ao coração. Deus viu que a pessoa fez de todo o seu coração. Entregou tudo, não deixou nada. E tem coisa que a gente olha, igreja, que é tão bonito, é tão vistoso, é tão bem feito, é tão grande, é tão cheiroso, é tão iluminado e não dura nada. Vem um vento e leva. Deus não recebeu. Por quê? Porque aquilo era migalha. Deu o que estava sobrando, deu o que não fazia falta, deu o que estava tomando espaço. O nosso Deus não aceita migalha. Ou você entrega tudo, ou é melhor você não mexer com isso. Igreja, Saul podia ter todos os defeitos, mas ele não foi lá mexer com a arca. Ele entendeu que não era com ele aqui. E Deus também não mexeu com ele. Era o certo ele ir lá buscar a arca? Era. Mas ele podia ir de qualquer jeito? Não. Então era melhor não ir. Se você errar com alguém, irmão, as pessoas também erram com a gente. Mas como que você vai errar com alguém que nunca errou com você e nem vai errar? Isso não é sobre erro, é sobre entregar tudo diante do altar de Deus. Então, quando eu falo sobre oferta, eu não estou falando só do dinheiro. Eu estou falando daquilo que mais importa para você. Porque Jesus disse: onde está o seu coração, ali estará o seu. E a maioria das pessoas, o seu tesouro está onde? No dinheiro. E eu disse a maioria, não disse todo mundo. Porque Ana não entregou nem ouro nem prata, mas ela entregou Samuel. Glória a Deus. Igreja, Davi falou: vou trazer essa arca. Pegou, o que ele pegou? Um carro de boi novo, com os bois fortes. Um carro de boi novo. Qual que era a condição do carro de boi, igreja?
0 quilômetros, mandou fazer para aquilo. Pegou ali o povo, pegou os instrumentos e foi na casa de Obed. Obed, vamos levar a arca agora para Jerusalém, vamos colocar dentro do tabernáculo. Obed, glória a Deus. Os filhos de Obed estavam acompanhando a arca no carro de boi. A palavra do Senhor diz que foram fazendo festa na frente da arca. A tradução aqui da King James diz que eles estavam brincando na frente da arca, fazendo festa, cantando música, dançando, e a arca em cima do carro de boi. E alguém estava guiando o carro de boi, e os filhos de Obed estavam em volta do lado da arca, fazendo aquele trajeto. Só que o carro de boi não tinha asfalto, igreja. Aquela estrada sacudia muito. Imagina uma caixa grandiosa de ouro sacudindo em cima daquele carro de boi. E todo mundo fazendo festa, aquela comitiva, centenas de pessoas. Daqui a pouco, a roda do carro passou no buraco, a arca escorregou. Uzá, filho de Obed, da onde a arca estava, foi para colocar a mão, para amparar a arca, para ela não escorregar, para ela não cair. O que a palavra diz? Na mesma hora, ele teve um infarto fulminante e morreu. Todo mundo parou. Parou a música, para tudo. Glória a Deus. Está lá morto o rapaz. E alguém pergunta, gente, o que foi que aconteceu? E tinha testemunha. Alguém disse, olha, a arca estava para cair. Quando ele foi amparar a arca, que ele encostou na arca e caiu morto. Todo mundo entendeu? Igreja, o texto não deixa dúvida. Alguém pode falar, não era a hora dele e aconteceu. Não, foi porque pôs a mão na arca. E aí ninguém entendeu. Mas Jesus vai nos fazer entender tudo agora. Gente, parou aqui. O que a gente faz com essa arca? Não dá para continuar. Mas da onde a gente está também não dá mais para voltar para a casa de Obed. Porque um dos filhos dele morreu por causa disso aqui. Você entende que na nossa vida tem momentos que da onde a gente está não dá mais para voltar para onde a gente estava, e a gente também não tem mais condição de ir para frente. Alguém aqui está nessa situação, mas o Senhor manda eu te dizer que quando a coisa ficar feia, Ele sempre vai mandar alguém para te ajudar. Sabe por quê, igreja? Fazer a obra do Senhor não é um conto de fadas. Às vezes vai acontecer coisa que a gente não entende na hora que está acontecendo, mas enquanto a revelação não vem, Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai ser bom, mas Deus não vai te deixar desamparado enquanto você estiver com a presença dEle. Igreja, alguém falou assim, põe a arca lá em casa, a gente está aqui na frente da minha propriedade, deixa ela lá até vocês entenderem o que vocês vão ter que fazer da vida de vocês. Assim como Obed lá atrás tomou uma decisão direcionado por Deus, Deus levanta outro homem chamado Obed-Edom. Colocaram a arca dentro da casa de Obed-Edom, ainda pegaram os filhos de Obed-Edom, mas vai chamava Eleazar, consagraram ele sacerdote para cuidar da arca. Não sei se você está acompanhando aqui o que eu estou pregando. Irmão, tem uma coisa que se chama boletim de ocorrência. Alguém aqui já ouviu falar? Quando você dá algum problema, você vai lá na delegacia e você faz dá para fazer até online, né? O famoso BO. Igreja, nesse dia aqui que eu estou pregando para vocês, não tinha um BO maior na terra do que aquela arca. Rapaz, alguém vai falar, o menino foi colocar a mão para ela não cair no chão e morreu? Como que você vai receber isso lá dentro da sua casa? E ainda vai ungir teu filho, sacerdote, para cuidar da arca? Deixa eu te falar algo.
Deus está te dando entendimento sobre coisa que ninguém entende, porque é o teu segredo com Ele e o segredo dele contigo. Vai lá, toma posse, porque às vezes aquilo que Deus tem para a gente tomar posse é aquilo que está todo mundo abrindo mão, e está abrindo mão para que a gente possa tomar posse, porque se não fosse dessa forma a gente não teria acesso. É Deus que está abrindo acesso, porque Ele quer ficar um tempo lá na tua casa. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Tem gente que está olhando que está vendo morte, mas Deus está fazendo você olhar para o mesmo lugar e está vendo vida. Vai lá. Colocaram a casa dentro, colocaram a arca dentro da casa de Obed-edom, ungiram Eleazar de sacerdote, cuida da arca, todo mundo, bora para casa. Ninguém mais quer morrer aqui hoje. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses, 90 dias. E Davi preocupado, passando mal, sem comer direito, sem dormir direito, perguntando o que aconteceu com Uzá. Meu Deus, aquele menino morreu por minha causa. Daqui a pouco Davi fala: como é que estão as coisas lá na casa de Obed-edom? Aí vem a notícia para o rei Davi: rapaz, Obed-edom está abençoado, prosperando, tudo que eles fazem lá dá certo, aquilo ali está só vitória. Deus, irmão, fez algo grande na vida de Obed-edom, dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Grande a bênção. Sabe o que é isso, igreja? Muitas vezes a bênção de Deus na nossa vida é um sinal de que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo na presença dele. Isso também foi um sinal para Davi. Aquela é a arca do Senhor. Nós temos que trazer a arca do Senhor, mas nós temos que fazer isso do jeito, repita isso comigo, do jeito certo. Mais uma, do jeito certo. E qual que é o jeito certo? É o jeito que Ele está te revelando. É o teu segredo com Ele, que Ele não vai revelar para mais ninguém. Ele só está mostrando para você. Eu não sei se Ele está usando sonho, eu não sei se Ele está usando profeta, eu não sei se Ele está falando na palavra, mas Deus está mostrando algo para alguém, e Ele quer que você faça do jeito, irmão. E Deus não abre mão disso. Quando foi para fazer essa arca lá no deserto, Deus deu visão para Moisés, e Ele falou: eu estou mandando Moisés, o meu Espírito vai incorporar nos artesãos, e eles vão fazer a arca conforme o meu querer e segundo a minha vontade, e quando eles terminarem, o meu Espírito vai sair de dentro deles, para que ninguém possa reproduzir essa arca. Olha como é importante. Ei, quando aquilo que é importante para Deus se tornar importante para você, algo diferente vai acontecer na tua vida. Davi falou: agora veio a revelação. 3 meses depois. Quanto tempo, igreja? 3 meses. Tem coisa que não vai vir para a tua vida hoje, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas Deus não falou que não vai vir de jeito nenhum, mas vai vir quando tiver que vir. Davi perguntou, a resposta veio na hora? Não, veio 90 dias depois. Davi falou: agora eu entendi. Porque tem uma lei lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros da lei. O 5º é a releitura. Tem uma lei, 613 mandamentos. No meio dessas leis tinha uma que é assim, ó: todas as vezes que vocês forem transportar a arca da aliança, essa arca não pode ser transportada por animal, ela tem que ser transportada pelos homens, e não é qualquer homem, só levita pode tocar na arca para transportar. Não é para pôr no carro de boi, não é para pôr no lombo de jumento, não é para arrastar, não é para fazer nada, só os levitas é para carregar a arca. De quem veio a ordem? E o que o povo fez com a ordem?
Vocês viram quanto que é o preço aí, igreja? De não dar importância porque é importante. E não é lei de homem, não é pegar a Bíblia aí e ficar moldando para fazer do jeito que eu quero. É entender que o que é a vontade de Deus e o que Deus não fala nada. E aí Davi falou, vamos fazer o que Deus está mandando. Pega os levitas, cada levita, Deus é tão bom que tem uma reprodução aqui. Põe cada levita numa ponta da arca. Agora, já que é para fazer do jeito que tem que fazer, toda vez que o levita der um passo com a arca nas costas, todo mundo vai parar, vai louvar a Deus e vai fazer um sacrifício. Irmão, eu não sei quanto tempo que eles levaram para chegar com essa arca em Jerusalém. Cada passo que o levita dava, sacrifício. Cada passo que o levita dava, sacrifício. Cada passo que o levita dava, sacrifício. Quando Ana queria a bênção do céu, o que ela fez? Sacrifício, voto, o que Deus quer que seja feito, o que Ele está exigindo que seja feito, de que forma Ele quer que seja feito. Nós precisamos saber. Ninguém vai chegar para te contar porque Ele já te mostrou. Deus não vai te pedir nada que você não possa dar. Deus não vai te pedir nada que esteja além da sua capacidade, mas Ele também não vai te pedir nada que seja qualquer coisa, que está sobrando, que dá para fazer de qualquer jeito. Você vai ter que fazer de todo o coração. O levita andava um passo, faz sacrifício, canta. E tem que ser com alegria. Então põe instrumento para cantar. E vamos dançar, e vamos sacrificar, e vamos caminhar, e vamos louvar. Opa! Vamos louvar? Uzá está morto. Está morto por causa da minha iniquidade. Olha Davi. Está morto por causa da minha falta de responsabilidade. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada para ninguém. Se Ele morrer porque eu errei, mas Deus está me dando condição de consertar o meu erro. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, vamos carregar a arca, vamos fazer o sacrifício, vamos fazer o que tem que ser feito. E qual que é o sinal? A bênção de Obed-Edom. Deus está conosco, vai dar certo, não tem como dar errado. O que passou ficou para trás. Vamos para frente, vamos para cima, vamos aprender com aquilo que a gente errou e vamos fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor diz que Davi, irmão, chegou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da presença de Deus, tão poderoso quanto Deus o fez para reinar, tão abençoado para continuar naquele reinado, que ele saiu distribuindo ouro, presente para todo mundo dentro de Jerusalém, de forma que o povo se alegrou, e o povo adorava, e o povo dançava, e o povo cantava na presença do Senhor, e foram muitos dias de festa e de alegria, mas não era a alegria do vinho, era a presença do Senhor que estava no arraial de Jerusalém. Porque quando eu faço o que eu tenho que fazer, a alegria e a presença do Senhor vem para todos aqueles que estão comigo. Todos aqueles que Deus levantou para me ajudar começam a ser abençoados pela bênção do Senhor na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar isso sobre a tua vida. Tem algo travado na tua vida? Tem algo que você tenta fazer e não consegue? Tem algo que não acontece? Faça a volta com Deus. Faça propósito com Deus. Procure saber o que Deus quer. Procure saber o que Deus está exigindo de você. Se precisar procurar na lei do Senhor a forma que tem que ser feito, vai lá e faça. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Porque à medida que você for abençoado, à medida que você for abençoada, todos aqueles que dependem de você vão receber da graça, vão receber do poder e vão receber da salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Eu agradeço por essa oportunidade, igreja. E as palmas são para Jesus.